Por que é importante preparar as pessoas para entender o texto? Porque as promessas de Deus na Bíblia têm muito poder. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Penetra a ponto de fazer divisão entre a alma e o espírito, e entre as juntas e a medula, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem o poder de tocar o coração. Por isso, sempre devemos usar a Bíblia para ensinar. Mas antes de ler o texto, temos de ter certeza que as pessoas vão prestar atenção. Como você pode fazer isso? Deixe claro por que você vai ler aquele texto. Mostre que o que você diz vem da Bíblia e deixe a pessoa curiosa para ler aquele versículo. Vamos ver se este orador consegue atingir alguns desses pontos. Vamos ler o Salmo 55:22. Vocês devem ter lido esse texto várias vezes, mas vamos ver de novo. Lance seu fardo sobre Jeová, e ele amparará você. Nunca permitirá que o justo venha a cair. Sempre que um orador pede para abrir a Bíblia, a assistência faz isso. Mas nesse caso, a assistência não sabia por que iria ler o texto. Além disso, o orador não os deixou curiosos para ler o versículo. O que ele poderia falar antes de ler o texto? Vamos ver algumas dicas. Primeira, fazer uma pergunta e usar o texto para respondê-la. Vamos ver isso na prática. Você já teve algum problema que deixou você muito preocupado? O que fazer? A resposta está no Salmo 55:22. Segunda dica, falar de um problema e mostrar como o texto ajuda. Imagine que um irmão na congregação, ou até seu marido ou sua esposa, fez algo que magoou você. A Bíblia mostra como devemos agir, aqui em Romanos 12, 17 e 18. Vamos ver o que diz. Outra maneira é falar de um assunto e mostrar o que o texto ensina sobre isso. Conseguimos evitar muitos problemas por seguir o que Jeová diz. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 6, 2 a 7 e veja o que aconteceu quando Davi quis transportar a arca do jeito dele e não seguiu o que Jeová disse. O que mais devemos fazer antes de ler o texto? Principalmente para quem não é testemunha de Jeová. Mostre que o que você está lendo vem de Deus. Veja essa demonstração e tente descobrir como a publicadora pode preparar melhor a pessoa para entender o texto. Você acha que a violência vai acabar algum dia? Davi nos deu a resposta aqui no Salmo 37, 10 e 11. A publicadora fez uma pergunta e deixou a pessoa curiosa. E ela estava certa. Foi Davi que escreveu esse salmo. Não é errado falar o nome do escritor de um livro da Bíblia. Mas nesse caso, a moradora deve ter pensado: quem é Davi? E mesmo que ela soubesse quem foi Davi, ela poderia ter pensado que era a opinião de um homem do passado. Veja agora como a publicadora passa mais confiança no que a Bíblia diz. Você acha que a violência vai acabar algum dia? Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 37, 10 e 11. Então, antes de ler um texto, faça mais do que só pedir para as pessoas abrirem a Bíblia e acompanharem a leitura. Pense no ponto que vai destacar e diga algo que chame atenção para essa parte. Principalmente ao falar com quem não é testemunha de Jeová, deixe claro que o que você está lendo vem da palavra de Deus. Assim, você vai ajudar as pessoas a entender as importantes palavras do texto que você vai ler.